E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica, daqui do grupo Ruth Companheira, e nós estaremos então falando sobre o capítulo 17 do livro de Gênesis. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Nós vemos aqui, nessa leitura sequencial do livro de Gênesis, O livro de Gênesis foi escrito pelo servo do Senhor chamado Moisés. Moisés não apenas escreveu o livro de Gênesis, escreveu outros livros também, inspirado pelo Espírito do Senhor. E fazendo um breve sumário aqui do capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 9, é o momento em que Deus aparece mais uma vez a Abrão, e do versículo 10 ao versículo 14, é o momento em que Deus fala com Abrão, o meio pelo qual estabeleceria um pacto com ele e todos os seus descendentes do sexo masculino, que seria por meio da circuncisão. E do versículo de número 14 ao versículo 22, é o momento em que Deus fala com Abrão, dizendo que mudaria então o nome de Sarai para Sara, e também aqui do versículo 23 ao versículo de número 27, o momento em que é estabelecido a própria circuncisão. Então, tendo dito isso, eu quero aqui apenas fazer uma pequena explanação dos versículos que nós fizemos a leitura. O versículo 1 nos mostra que o Senhor apareceu a Abrão quando ele tinha, mais uma vez, o Senhor aparece a Abrão quando ele tinha 99 anos de idade. Deus aparece mais uma vez a Abrão. Deus aparece mais uma vez a Abrão para lhe falar algumas coisas. Na primeira vez que Deus apareceu a Abrão, Abrão estava em Harã ainda. E Deus para Abrão, quando estava lá em Harã: Olha, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Abrão, ele não hesitou em obedecer a ordem do Senhor, a voz do Senhor. Então, Abraão, ele se posicionou, ele teve a posição, ele obedeceu aquilo que Deus havia ordenado ele fazer. Então, aquilo que Deus já ordenou você fazer, aquilo que Deus já me ordenou fazer, Deus espera de quê? O que de nós? Posicionamento. É isso, posicionamento. Então, vamos obedecer aquilo que o Senhor já falou em nosso coração. Então, Abraão, ele tem aqui 99 anos e o Senhor lhe aparece mais uma vez. E o Senhor lhe aparece mais uma vez como Deus Todo-Poderoso. Realiza todas as coisas segundo o seu propósito. Era propósito de Deus estabelecer com Abrão e seus descendentes uma aliança. E a Bíblia vai mostrar para nós também aqui ainda no versículo 1, dizendo que Deus vai trazer sobre Abrão uma repreensão, porque Abrão, ele tomou uma direção que ele não deveria ter tomado. Ele fez algo que não era da vontade de Deus. Ele ouviu uma voz que não era a voz de Deus. E é um perigo, irmãos, é um perigo, querida irmã, ouvirmos uma voz que não venha de Deus para a nossa vida. Isso vai trazer grandes consequências na nossa vida. As consequências ruins, frutos amargos, virão sobre a nossa vida. E Deus repreende Abrão, dizendo: Olha, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus significa para nós ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós devemos ter essa dedicação, como o Senhor esperava que Abrão tivesse também uma dedicação ao pacto que Deus havia feito com ele. Então o Senhor repreende Abrão. E o Senhor também muitas vezes vai nos repreender quando nós estivermos caminhando por caminhos que são desagradáveis a Ele, fazendo coisas que não são agradáveis aos seus olhos, agindo de maneira que não é agradável aos seus olhares. Mas louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor nos diz
que o Senhor repreende e castiga a todos quanto amam. Então aqui nesse primeiro versículo nós observamos que Deus então se apresenta a Abraão mais uma vez e fala com Abraão, e ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Por que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso? Porque Abraão carregava consigo uma promessa de ser uma grande nação. Mas como aqui Deus está reafirmando com Abraão a sua promessa, o seu pacto com Abraão. Quando o Senhor diz para ele, Abraão, o meu pacto contigo, Abraão, é de fazer de você uma grande nação, mas você deve ser dedicado a este concerto que eu fiz com você, a esta promessa que eu fiz com você. Então Abraão, agora, ao ouvir aquela repreensão, nós vamos observar aqui no versículo de número 3, que Abraão, ele cai sobre o seu rosto, ele reconhece que ele havia falhado, que ele havia errado. É importante, irmãos, reconhecemos quando erramos, quando falhamos, e pedir perdão para Deus, pedir perdão para quem a gente ofendeu, para quem a gente falou alguma coisa que não deveria ter falado, e ali reaver a situação. A Bíblia fala que aquele que a si mesmo se humilha, ele é exaltado. E é isso que o Senhor espera de nós. Quando o Senhor nos repreender, em algum momento da nossa vida, a gente se voltar para Deus em humilhação. A Bíblia Sagrada fala para nós, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter aos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Então tem que haver um reconhecimento como nós erramos e voltarmos para Deus e reaver a nossa situação diante de Deus. Mas Deus também estava falando para Abraão que o seu nome agora não seria mais Abrão, mas Abraão, porque Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões. E na cultura judaica, o nome dado a alguma pessoa está muitas vezes relacionado a algum tipo de promessa que ela carrega consigo ou ao contexto da época em que ela está inserida. E aqui o nome de Abraão está relacionado ao que Deus já havia planejado fazer através de Abrão, que era Abrão ainda, o seu nome, quando Deus se manifestou a ele lá no capítulo número 12. Então está relacionado ao que Deus iria fazer através de Abraão, que seria ser pai de multidões, pai de nações. Então Deus agora está estabelecendo isso na vida de Abraão. E também, não somente isso, mas Deus fala o meio pelo qual, que seria o meio da circuncisão. E a circuncisão, ela é a remoção do prepúcio do menino ao oitavo dia. Então, seria então ali o ritual da circuncisão que era realizada entre o povo hebreu. E também Deus fala que iria mudar o nome de Sarai para Sara, que seria então princesa, que seria aquela que dela descenderiam reis, nações, ou seja, não somente Abraão participaria dessa promessa, mas Sara, sua esposa, Então seriam pais de nações, de reis, de multidões, matriarca Sara, também fazendo parte aí dessa promessa que Deus fez na vida do seu servo Abraão. E nós vemos também Abraão obedecendo então esse pacto, que seria por meio da circuncisão. E nos versículos finais nós observamos que Abraão, então, ele estabelece ali a circuncisão. E Abraão tem 99 anos de idade quando ele fez ali a circuncisão, e o seu filho Ismael, que é de Abraão com Agar, ele tem 13 anos quando acontece então ali o estabelecimento da circuncisão sobre a sua vida. Então Abraão, ele teve um posicionamento, ele obedeceu quando Deus falou com ele. E no meio dessa jornada aconteceram algumas coisas, e essas coisas trouxeram prejuízo à sua vida. Porém, Deus se manifestou mais uma vez a Abraão, aqui no capítulo 17, dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Dizendo: olha, Abraão, não tem nada impossível para mim. Sara pode ser estéril, mas eu sou capaz, eu sou o poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e posso abrir a madre de Sara. Então, que você possa guardar esta palavra no seu coração. Que Deus continue falando no seu coração por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. E que Deus te abençoe.